Falando de tratos culturais, estamos observando aqui um canteiro de coentro. E neste canteiro foi utilizado o método de plantio semeadura direta. Vamos falar um pouco da semeadura direta, porque o método utilizado na semeadura é que vai determinar também alguns tratos culturais que devemos realizar durante o cultivo dessas espécies. A semeadura direta ela tem algumas vantagens. Como podemos observar aqui, neste canteiro de coentro, temos a vantagem da ausência de danos às raízes, porque aqui o local que foi semeado é o seu local definitivo. Não vamos fazer o transplante, plantio em outro local. Vai ter um aprofundamento das raízes, consequentemente, economia de mão de obra e precocidade na colheita. Contudo, algumas espécies apresentam algumas desvantagens. No caso, gasto de semente. O tomate, gastaremos de 400 gramas a 3 quilos de semente por hectares. E também algumas dificuldades nos tratos culturais, porque teremos que realizar desbarte. Contudo, aqui não gastamos semente em excesso, nem houve também o desbarte, porque as sementes germinaram de uma forma a qual tivemos um grande sucesso. Então, podemos fazer nessas observações aqui neste canteiro. E assim, vamos ver outros tratos culturais que fizemos nele, mas antes vamos observar, o canteiro onde fizemos uma semeadura indireta. No método de plantio de semeadura direta, utilizamos alguns processos de formação de muda. Neste caso aqui, observamos as mudas de pimenta, a qual foi utilizada o canteiro para formar essas mudas. Podemos fazer uso, de recipiente, de copos, de jornais, de materiais porosos. Fazer uso assim de materiais diversos para formar essas mudas. Como falamos, neste caso aqui da semeadura indireta, vamos estar já aplicando alguns tratos culturais para a pimenta, que consiste no transplante. Então, quando ela estiver numa altura ideal, vamos retirar essas plantas deste local aqui e levar para um local definitivo, e assim vai haver desenvolvimento destas plantas. Contudo, observamos que na semeadura indireta temos ainda algumas desvantagens. Vamos observar ali quando retiramos o coentro da sementeira, algumas assim sofreram danos na raiz. Essas raízes aqui, a de pimenta, que foi feita aqui o arranquio, a pimenta, e as demais são de coentro. Então observamos que houve o aprofundamento dessas raízes. Aqui para a semeadura direta é excelente, porque essas raízes vão estar cada vez mais profunda e haver um desenvolvimento da planta, consequentemente uma colheita precoce. Então, quando fazemos o transplante, pode ocorrer dano da raiz. Porém, quando não plantamos no local definitivo, ocorre o aprofundamento. Contudo, algumas espécies de olerícola têm que ser transplantadas.
Então, tá observando os materiais que vai utilizar para assim tá provocando poucos danos a essas plantas. Aqui observamos o tomateiro. Ele já está bem desenvolvido. Observamos por conta de que já está ocorrendo o florescimento, né, desta planta. Então as flores já estão bem desenvolvidas e já foi feito alguns tratos culturais aqui. Observamos aqui o tutor, né, que é uma estaca que colocamos para assim estar sustentando essa planta. Como é uma planta bem frágil, que o caule dele não tem grande sustentação, não sustenta bem essa planta, então usamos este tutor. Aqui também já foi realizada a capina, porém as plantas espontâneas já estão desenvolvendo. Então é um trato cultural a qual devemos constantemente observar e realizar com o uso da enxada, fazer a capina, a amontoa também, que é colocar mais um pouco de solo próximo à raiz dessa planta. Outros tratos culturais que podemos assim estar fazendo no tomateiro está relacionado à desbrota. A desbrota ela consiste na remoção deste ramo apical. Então aqui na axila, né, se desenvolve esses ramos, vamos estar assim retirando. Para quê? Para que a planta ela se desenvolva melhor. Porque esses ramos no momento não vão desenvolver fruto. E fazendo a remoção, vamos assim estar fortalecendo essa planta. A energia que seria utilizada, né, para esses ramos serão direcionados para as flores e consequentemente formação dos frutos. Aqui podemos observar um outro ramo e assim fazer a remoção dele. Posteriormente, quando essa planta estiver bem desenvolvida, vamos fazer a capação dela. Capação para que assim ela venha se fortalecer ainda mais. Essa capação consiste, né, no corte da gema apical. E assim faremos. Essa aqui ainda não está no momento, né, de realizar a capação, mas vamos pegar o ramo mais que tiver mais desenvolvida, a gema mais desenvolvida, e assim está fazendo a capação, para que a planta assim ela venha se fortalecer mais. Neste exemplo aqui, se fosse realizar, tiraríamos, né, esta parte, né, é o ramo apical, e que a planta ela vai, né, estar se desenvolvendo, buscar o desenvolvimento da altura a partir desse ramo. Neste momento, vamos estar realizando um dos tratos culturais na exploração olerícola. No caso aqui que semeamos o coentro, que tem aproximadamente 20 dias, devemos proceder com o arranquio das plantas espontâneas. Porque essas plantas espontâneas, ela compete por alimento, ou seja, por nutriente no solo. Quando retiramos, deixaremos mais nutrientes disponíveis para esse coentro. Outra forma também que ocorre aqui neste canteiro é que está ocorrendo, né, o sombreamento. As plantas espontâneas estão sombreando o coentro, e o coentro é nossa cultura principal. Então vamos proceder, né, com o arranquio dessas plantas espontâneas. Observamos também que algo, né, que foi um fator determinante para que ocorresse uma boa germinação dessas sementes foi a quebra de dormência, que consistiu em colocar a semente no período de 24 a 36 horas em água, e assim facilitou bastante a germinação e tivemos uma excelente germinação. O horário
para que ocorra, né, esse trato cultural do arranquio das plantas espontâneas, deve ser sempre nos horários mais frios do dia, ou no início da manhã ou no final da tarde, para que assim não venha a estar prejudicando o desenvolvimento do coentro, porque ele sente, as plantas são sensíveis, quando mexemos nas raízes, elas sentem. Então, aqui vamos estar realizando, mas antes de proceder esse arranquio das plantas espontâneas, vamos estar molhando, assim até facilita o nosso trabalho. E depois de molhar, vamos agora estar procedendo, né, o arranquio dessas plantas. E assim, essas plantas, elas precisam, né, que faça esses tratos culturais. E as olerícolas são plantas as quais precisam de uma constante observação. Então, precisa muito da nossa dedicação. Após a remoção, né, dessas plantas espontâneas, aqui nas laterais do canteiro podemos utilizar a enxada para tirar essas plantas espontâneas aqui, mas no centro fazemos isso manualmente. Então, após a remoção dessas plantas, vamos estar agora procedendo com a cobertura do solo. Isso mesmo, vamos proteger o solo. Anteriormente foi mostrado muita matéria orgânica aqui do lado desta horta. Então vamos utilizar essa matéria orgânica para assim fazer a proteção. Essa proteção do solo é benéfica tanto para o solo como para a planta. Porque quando cobrimos o solo com a matéria morta, vai estar tanto adubando o solo como protegendo do sol quente, né? Porque os raios solares ele vem com uma incidência muito forte em alguns horários do dia. E para a planta também vai estar possibilitando um conforto térmico para ela. Porque a água que estivermos utilizando para molhar essas plantas, ela vai permanecer um tempo maior no solo. Ou seja, essa cobertura também, vou já estar colocando aqui para cobrir o solo. Essa cobertura, ela vai possibilitar que a conservação da água no solo. A água vai permanecer um tempo maior no solo. Então é de fundamental importância que se pense também na proteção do solo, e fazendo esse manejo do solo, vai estar também fazendo o manejo da água, porque as olerícolas, elas necessitam muito de água para que ocorra o desenvolvimento. Algumas plantas são mais exigentes em água, outras não. Então, procedemos assim dessa forma, adotando esse manejo da conservação do solo. Lembrando que com o passar do tempo, esse material vai apodrecer e vai estar adubando também o solo, vai ser incorporado ao solo. Então, na natureza, nada se perde, tudo se transforma. Após cobrir o solo, vamos proceder agora com a etapa que consiste após a remoção ou arranquio dessas plantas espontâneas, que é molhar. Devemos molhar e assim estar periodicamente observando essas plantas. Outra questão que consiste nos tratos culturais aqui das olerícolas é a observação de insetos, seja de formiga, de largata, de gafanhoto, porque devemos assim fazer uso de algumas práticas alternativas para controlar esses insetos. Outro ponto aqui que consiste no trato cultural seria o desbaste, que consiste, né, na retirada das plantas que estão muito próximas uma da outra. Porém, aqui podemos ressaltar que não se faz necessário fazer esse desbaste, porque as plantas estão distantes.
entre linhas, eles estão distantes, olha, aproximadamente 30 centímetros. E também observamos uma distância entre planta. Então, tem aproximadamente 25 centímetros, que deve ser entre 25 e 30 centímetros. Então, não vamos realizar o desbarte. Uma outra prática também, né, que consiste nos tratos culturais, seria também o tutoramento. O tomate devemos fazer o tutoramento, porém o coentro não há necessidade. Então cada espécie olerícola ela tem, né, os seus tratos culturais específicos, porém a questão do arranquio das plantas espontâneas são realizadas, né, em todas as espécies, para não haver a competição de água, de luz, né? Tanto também se tiver muitas plantas espontâneas aqui, vai competir por luz e as plantas necessitam da luz solar para assim estar realizando a fotossíntese e produzindo o seu alimento. Então vamos aqui estar agora irrigando, molhando mais um pouco, né, após a remoção, após o arranquio das plantas espontâneas. E assim agora é aguardar o desenvolvimento dessas plantas, até chegar o momento de colheita para comercialização. E assim encerramos o nosso encontro comunitário Planejamento de Exploração Olerícola. Neste encontro comunitário, foi possível assim estar fazendo levantamento das questões que são importantes para o sucesso da exploração olerícola, desde as questões que estão relacionadas com o mercado a qual você irá abastecer com seus produtos, o mercado consumidor, também em relação à produção, que vem desde um planejamento relacionado à questão de solo, o manejo do solo, escolha da área, até os equipamentos que serão utilizados, a questão também da disponibilidade de água. Vemos também alguns tratos culturais, forma de plantio, foram inúmeras informações. E assim, só tenho a lhe agradecer por ter acompanhado o nosso encontro comunitário do início até o fim. Em nome da Humana Brasil, agradecemos imensamente e continue acompanhando as nossas videoaulas. É sempre bom tê-la do outro lado nos acompanhando. Forte abraço e até a próxima! A Terra Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordos de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.